vamos falar sobre a poesia Manhê Cozinheira. Um dia, Adão Comilão chegou em casa, tirou o boné, despiu o casaco, calçou os chinelos e disse para a mãe: Manhê, quero café com leite bem quente, torradas com geleia, pichê mole, suco de laranjas e rocambole de marmelo, leitão assado com alho frito no ponto. Mamãe zangada retrucou: Adão, seu comilão, parece um menino morto de fome. Veio da África ou do deserto? Do Nordeste ou do Afeganistão? Não, mamãe, eu vim do mato mesmo. Corri das vacas e dos escorpião. Nossa, Adão, fala direito. Parece um morto de fome analfabeto. Analfabeto eu não sou, grita Adão. Mas comilão eu sou. E barrigudão também, mas gostosão. Mãe, quero mais leitão. Mas que sacos sem fundos, grita a mãe aborrecida. Afinal, ela tá cansada, cozinhou, lavou, bordou. E agora este menino que não para de gritar. Já vai, grita a mãe. Vem buscar você, seu folgadão. Afinal, não sou sua empregada, mas é minha cozinheira. O quê? Cozinheira coisa nenhuma. Vou te dar umas palmadas para você aprender a não ser tão folgadão. Mãe, perdão, suplicou Adão. Não vou mais dizer que você é minha cozinheira. Mas posso te pedir para me comprar um pé de moleque na venda do seu Manuel? E lá se foi a mãe, reclamando e pensando alto. A culpa é minha, por este menino ser assim. Afinal, eu sempre faço tudo que ele me pede. E ela tem razão, endosso eu. Os filhos são presentes maravilhosos, mas os pais precisam educar e não poupar. Poeta estelar, por Elzoray. Então, olha que poesia interessante, né? No primeiro momento, trouxe aqui essa reflexão sobre ser mãe e também sobre ser pai, né? Como pais, o quanto a gente poupa os nossos filhos. E principalmente, talvez, nos dias de hoje, né? Até um tempo atrás, como a gente fala no meu tempo, era um pouco diferente. Eu acho que eu fui menos poupada. E eu me pego, assim, como mãe, poupando as minhas filhas de coisas até simples que eu não fui poupada. Então parece que a gente quer, de alguma forma, compensar, né, o que não foi muito legal pra gente, poupar os nossos filhos dos sofrimentos. E é interessante, quando a gente... claro que aqui a gente não quer que os filhos sofram, né? Mas assim, às vezes, por uma dor não tão grande, alguma questão, alguma responsabilidade, é onde eles vão aprender, né? Onde eles vão ser humanos, espíritos mais fortes. Então, olha a importância da gente entrar nessa camada de poupar para tudo, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Tem o nosso amor, tem a nossa entrega como pai e mãe, mas a gente precisa equilibrar, entender que essas crianças, hoje crianças ou adolescentes ou muitos adultos que ainda moram com os pais, eles precisam voar, eles precisam ir para o mundo, né? Então, como pai e mãe, a gente começa a trabalhar o desapego, a questão do controle. Por que eu quero controlar tudo? Por que eu quero fazer tudo? Será que por trás disso tem a questão que tudo tem que ser do meu jeito? Então aqui na roda, cada um, quem veio presencial, cada um trouxe um exemplo, né? E a gente fez essa reflexão em conjunto, que foi muito interessante, porque a gente começou a se ver, a princípio como pai e mãe, e entendendo o que está por trás disso daqui, né? Porque aparentemente é só o papel de pai e mãe, mas não é. Por que eu falo sim para tudo? Por que eu me sobrecarrego? Por que eu não consigo delegar? Então, como eu falei, será que eu não consigo delegar porque eu tenho um controle muito forte sobre tudo e quero que tudo seja do meu jeito?
Será que eu falo sim para tudo porque eu ainda trago um servilismo que é importante eu fazer tudo para as pessoas, para eu ser aceita? Será que tem alguma questão emocional que me faz realmente querer ser aceita e eu faço isso para agradar todo mundo? E aí no texto aqui complementar, a Emanon traz também essa questão de quando a gente faz tudo para os outros, não fala não e ainda faz com um sorriso no rosto. Então, vamos refletir, será que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? E vamos sair um pouquinho do âmbito da nossa casa, né? Que tem ali, tem muito amor, tem muita entrega, e é por isso que a gente faz tudo pelos filhos. Vamos sair para o âmbito do trabalho, dos grupos que a gente transita. Será que nós não estamos falando sim para tudo? Nós não estamos falando sim ainda com um sorriso no rosto, quer dizer, ainda usando uma máscara social para dizer que tá tudo bem. Olha, tá tudo bem eu fazer tudo por você, eu me sobrecarregar, não tem problema nenhum, tá tudo ótimo. Se a gente não expõe isso, se a gente não limita, não coloca os limites, ninguém vai colocar por nós, certo? Então, o que acontece? E o que a gente tem visto muito isso? Pessoas sobrecarregadas, pessoas dizendo sim para tudo. Isso é um ponto. Voltando para as outras questões, refletir. Por que eu quero tudo do meu jeito? Porque é assim que vai ficar certo? Vai ser o melhor jeito? Por que eu estou tirando a oportunidade do outro de fazer? E aqui ele fala também justamente disso. Quando eu não delego, quando eu não deixo a pessoa fazer o que ela precisa fazer, eu estou tirando dela a oportunidade do conhecimento, ou seja, de aprender a executar aquela tarefa, seja ela qual for, e eu estou tirando o direito dela de crescer, de ter a experiência. Então, quando eu poupo alguém de fazer algo, eu estou poupando ela de crescer e aprender. Olha que coisa grave isso, quando a gente traz para esse contexto. E eu estou o quê? Me sobrecarregando. E aí depois a gente reclama, né? Eu tô cansada, ninguém me ajuda, é tudo comigo, eu não aguento mais. A gente vive falando isso. Então vamos refletir. Será que é porque eu não estou dizendo sim para tudo? Será que eu não estou pegando tarefa que não é minha? Então a gente precisa olhar para dentro de nós, entender por que está dizendo sim para tudo, por que tem uma impulsividade em logo que alguém mostra ali uma necessidade, uma tarefa, seja no trabalho, pode deixar que eu faço. Opa, peraí que eu vou fazer isso aqui. Então por que isso? Porque eu quero ser aceito? Então tem muitas reflexões que por trás de uma poesia simples, de uma mãe abnegada, de uma mãe que faz tudo pelo seu filho, tem uma reflexão muito forte. Quando a gente para pensar, não é só dentro de casa, não é só por amar, porque muitas vezes a gente está fazendo isso para pessoas que a gente não tem um vínculo afetivo. A gente está fazendo isso ali por familiares que às vezes a gente não tem um vínculo afetivo tão forte, a gente está fazendo isso para os nossos colegas de trabalho, a gente está fazendo isso para o vizinho, para o amigo, a gente está poupando, dizendo sim para tudo. É uma carga muito grande, muito pesada. E aí quando a vida vem te impulsionando para fazer outras coisas, para você ter tempo para fazer outras coisas, para você ter o seu momento de autocuidado, para você ter um momento de estudar, para você ter um momento do seu lazer, aquela vontade que dá às vezes de sentar no sofá e ver um filme. Ah, mas não, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, porque eu não divido com ninguém. No trabalho, eu estou saindo mais tarde, eu estou fazendo hora extra.
sendo que eu estou pegando atividades que nem eram para mim. Então, por que estamos dizendo sim para tudo? Qual é a causa raiz desse movimento? Autocontrole muito forte? Servilismo? Alguma máscara, alguma criança ferida que eu preciso ser aceita e por isso eu digo tanto sim? O que tá? Qual que é o cerne desse sintoma de dizer sim para tudo, né? Então é isso, acho que essa é a reflexão da poesia. Devemos refletir o que está acontecendo, o motivo de dizer sim, mas também lembrar sempre da oportunidade que a gente está dando para as pessoas à nossa volta aprender e fazer aquilo que vieram fazer. Quem somos nós para tirar essa oportunidade de aprendimento, de aprendizado e de conhecimento, não é mesmo? Então é isso. A roda de conversa online termina aqui. Eu espero que todos possam refletir, né, sobre esse tema que é tão profundo, apesar da simplicidade. E até o próximo vídeo.